revelam foto? Revelam, não dá mais pra revelar, né? Imprime, vai. Vocês ainda imprimem fotos? Vocês ainda têm álbuns de fotos? E como é que vocês guardam essas lembranças, essas memórias da vida que vai acontecendo? Esse vídeo é para falar sobre organização de memórias e eu vou te dar ainda 3 sugestões de estratégias de como fazer essa organização em casa. Interessados? Então, vem comigo! Oi, eu sou a Thalita e aqui nesse canal a gente fala sobre como a organização pode acontecer na vida de todo mundo com um pouquinho de poesia para deixar a vida melhor, sempre, todos os dias. Hoje eu quero falar sobre um tema que me dá um quentinho no coração, que é organização de memórias. Como que a gente guarda as nossas lembranças, as nossas histórias, os aniversários do filho, as viagens que a gente faz, enfim, as riquezas de família, né? Porque eu considero isso uma riqueza. Então, eu quero guardar de alguma forma, eu quero ter alguma forma para ter essas lembranças, para ter essas memórias registradas, porque não dá pra gente confiar só na mente, não é? Só na nossa cabeça. Então, num futuro eu vou querer revisitar essas histórias, eu vou querer contar pros filhos, pros netos, eu vou querer usar esse material, enfim, para reflexões de vida, para um trabalho futuro, não sei. Então, memórias é algo que eu gosto de tratar com carinho, quero sim guardá-las para poder acessá-las no futuro. E para isso não ficar solto, para isso não se perder, eu acho que vale a pena sim ter um sistema de organização dessas lembranças, dessas memórias. Vou mostrar para vocês essa parte aqui de cima da minha estante, ó. Ela é justamente separada com essa finalidade de guardar algumas memórias, algumas lembranças. E eu vou mostrar para vocês contando como que eu faço e sugerindo então três estratégias de como a gente pode organizar memórias e lembranças. Uma delas, eu vou logo começar então. Bora começar com a minha primeira sugestão, é o scrapbooking. Vocês conhecem o scrapbooking? Ele é uma técnica criativa de organizar lembranças, memórias, fotos de uma forma bem criativa, porque a gente coloca num álbum, a gente usa bastante papel, recorte, colagem, enfim, tem várias técnicas de scrapbooking. Eu gosto de um scrap mais simples mesmo ali, recortar e colar papel e fotografia, e aí a gente monta álbuns que contam histórias. E aí pode ter histórias de vários tipos, né? Eu, por exemplo, tenho scrapbooking para contar as minhas memórias da minha vida pessoal, né? A Thalita menina, infância, filha, enfim, eu tenho um álbum até o meu casamento. Eu tenho um álbum que conta, de scrapbooking, que conta o meu namoro com o meu marido hoje, atualmente. De quando a gente se conheceu, de como que foi esse namoro. Aí eu tenho álbuns de scrapbooking que contam sobre as nossas viagens, né? As viagens em família. Eu adoro recordar as viagens num álbum, deixar ali registrados os bons momentos. Ali a gente coloca os bilhetes, as passagens, os ingressos, enfim, coloca um tanto de coisas legais. Eu tenho scrapbooking do filhote. Eu tenho um bem especial, mas bem especial, que é do primeiro ano de vida dele. Eu escrevi uma poesia para cada mês de vida do pequeno, nesse primeiro ano de vida, também para o nascimento e também para algumas fases, enfim. E fiz um scrapbooking com essas poesias, com essas memórias, com esses registros desse primeiro ano, com algumas fotografias. E ele é... ele é tão especial, deixa eu pegar para mostrar. Então tá aqui, ó. Esse é o scrapbooking do filhote, Vinícius, no primeiro ano de vida dele. Ele nasceu em maio de 2013, então o primeiro ano dele encobriu os 2 anos. Aí, ó, só pra vocês terem uma ideia de como funciona mais ou menos o scrapbooking, a gente vai fazendo colagens, ó. Tá vendo? São fotos, aqui já tem a primeira poesia, aqui antes do nascimento, né? Ó, ela adora essa página da barriga, tá vendo?
E assim a gente vai registrando esses momentos. Aqui tem o chá de bebê, tem o convitinho dele do chá, do nascimento, ó, desse lado tem a poesia, desse lado tem as fotinhos, enfim. Só para vocês terem uma ideia de como funciona, então, essa organização de algumas memórias, no caso essas memórias aqui do primeiro ano do meu filho, registradas, organizadas, num álbum de scrap. Tá vendo? Olha só, aqui é o batizado, ó. Enfim, e essa, então, é uma das ideias, né? Eu tenho... Vamos lá. Ai, parar, né? Pra continuar o vídeo. Além da vida dos aniversários do filhote, que eu também registrei em scrapbook, eu também tenho uma organização de memórias dos nossos anos. E aí, das coisas interessantes e bacanas que aconteceram mês a mês de alguns anos. Eu não faço de todos os anos, porque aí eu não teria espaço na minha prateleira para tudo isso, mas eu organizo, então, recordações a cada 2 anos. Não é de toda a minha vida, né? Não teremos ali 20 e tantos álbuns, não tenho tudo isso, mas a partir do ano em que eu pretendia engravidar, eu tive vontade de registrar essas memórias, essas lembranças. Eu fui fazendo então o scrapbooking a cada 2 anos, para essas lembranças dos anos, né? A cada mês. Aí eu vou mostrando mês a mês. Quer ver? Vou pegar um para mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, ó, é o álbum de memórias do ano 2022. Então, tem um álbum de scrap, ó, que aí eu fui registrando mês a mês, tá vendo? Aqui é janeiro, ó, fevereiro, março, e aí a gente vai fazendo, recorta, cola, fotos, enfim. O scrap, assim como a organização, ele é totalmente personalizável, então a gente vai dando a nossa carinha pro que ele é, mas só tô mostrando então como um exemplo que é uma organização de memórias do ano, registradas mês a mês, só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito também. Então o scrapbooking pode ser utilizado para organizar um ano da vida do filhote, no caso, momentos importantes, memórias... deixa eu pegar o da minha vida, peraí. Ó, esse é o meu álbum de memórias, meu mesmo. Então, desde do namoro dos meus pais, do casamento deles, da gravidez, do meu nascimento. Esse já é um scrap bem mais simples, mas é tão especial pra mim porque conta a minha história, né? E aí eu fui colocando, então, ó, várias fotos, tem lembranças do colégio, músicas que eu ouvia na época, enfim. Partes da vida, esse aqui é imenso, ó. Até a adolescência, faculdade, enfim. Muitas coisas legais. Aqui eu trouxe um scrap de uma viagem, para vocês verem como pode ser também uma outra forma de registrar viagens, ó. Esse aqui é um álbum maior de scrap. E é uma viagem que a gente fez pela Europa em 2018. Enfim, só exemplos de mostrar uma das opções, então, de como a gente pode registrar com carinho e criatividade lembranças gostosas. Pode ser lembranças de uma vida, de uma fase da vida, como eu fiz o meu álbum ali da infância, da adolescência, até meu casamento. Pode ser aniversários do filhote, como eu mostrei pra vocês, ali o álbum do primeiro ano de vida. Pode ser de uma viagem, como esse aqui que eu mostrei pra vocês. Enfim, o scrapbooking é uma das formas em que a gente pode, sim, usar para organizar memórias. E ele tem esse apelo manual, né, do toque, e o scrap ele tem isso, ele tem os papéis, ele tem os tecidos, as texturas, coisas para abrir, para desenrolar, para desamassar, enfim, eu gosto muito disso, desse toque. Além do momento de criar, de expor a criatividade na hora de fazer os álbuns, também nessa hora de recordar, de relembrar as memórias, tem essa questão dos toques, que é algo que pessoalmente me agrada muito. Mas essa é só uma sugestão. Eu tenho outras sugestões para organizar aí memórias e recordações. Espera.
A minha segunda sugestão, então, para vocês de como organizar memórias é usar fotolivros. Conhecem fotolivros? Fotolivros são como se fossem álbuns de fotografia moderninhos, em que a gente imprime as fotos dentro de um álbum. Normalmente tem sites especializados nisso. Procura pelo Google, que tem vários, tá? Vários sites mesmo, são todos de forma geral bem bacanas. Eu já usei mais de um, então não vou nem dar nomes aqui, mas dá uma googada aí que vocês acham bem fácil os sites que fazem então esse produto que se chama fotolivro. De novo, o fotolivro ele pode ser usado para registrar vários tipos de memórias. Esse aqui, ó, fofinho, eu fiz para registrar o chá de bebê do filhote. Tá vendo como ele é baseado nas fotos? Pode colocar texto? Claro que pode colocar texto. Eu gosto de deixar mais simples, porque meus sistemas de organização tem que ser simples. Para ele se manter, para ele durar, ele tem que ser algo de fato simples, fácil de fazer, fácil de acessar, né? E aí vem parar então num fotolivro. Eu tenho os fotolivros de cada ensaio fotográfico dos meses ali do primeiro ano de nascimento do filhote. Eu tenho fotolivros de viagens. Esse aqui é um dos de viagens, ó, que a gente fez. E aí vai guardando as memórias daquela viagem. Tem muitas lembranças, muitas recordações. Percebe como ele é mais objetivo do que o scrap? Ele é mais limpo e ele é mais fácil de manusear, de mostrar para outras pessoas. Os do filhote, por exemplo, são álbuns em que ele já desde criancinha, desde muito pequenininho, queria ver as fotinhas dele e tal, então ele não tem, né, tanto esse cuidado que a gente tem com o scrap. O fotolivro ele é mais tranquilo. E eu registrei também todos os aniversários do filhote em fotolivros. Então também tenho fotolivros dos aniversários do pequeno, que, enfim, são uma riqueza. Hoje pra mim, quem sabe amanhã pra ele, enfim, tá contando a história da vida dele. Assim como eu tenho a minha história de vida também registrada, pelo menos parte, né? É claro que a gente não tem tudo. Sempre que a gente faz essa organização de memórias, ela é uma organização mental também, ela sempre é uma escolha. A gente vai escolher o que colocar, né? O que focar em cada álbum, em cada fotolivro. E é isso que é o exercício do hábito da organização. Então é isso, fotolivros são a minha segunda sugestão de organizar memórias. A terceira sugestão é então a ideia de organizar de uma forma digital. Porque eu sei que nem todo mundo tem esse hábito, né, hoje de imprimir as fotos ou organizar em álbuns, enfim, ou de colocar a criatividade num scrapbook. Mas muitas pessoas organizam de forma digital e dá pra fazer isso, as suas memórias. A gente pode organizar em textos, por exemplo, em que você vai registrando ali quase como um diário. A gente pode organizar de uma forma como eu também faço, que é por meio de um blog. E aí ali eu vou contando, né? Tenho vários registros, seja da vida, seja de fatos importantes, de viagens que foram feitas. A gente pode organizar um blog pessoal. Ou a gente pode sim utilizar as redes sociais para organizar essas memórias. Por que não? Elas estão aí disponíveis. E a gente pode se utilizar delas, né? As redes sociais, ela tem uma questão de que elas não são nossas, né? Então a gente nunca sabe quando ela vai ser descontinuada, migrada, a gente pode perder informação. Então acaba não sendo um modo tão seguro de guardar esses registros, essas lembranças. Mas os textos, o blog fica aí. As próprias pastas de fotografia, aí eu fiz um post, ele já não é tão recente, ele é um pouco antigo, mas eu fiz um post no blog sobre como eu organizo as minhas fotos. Vou deixar nos comentários, tá? Pra vocês, pra quem tiver interesse de como organizar as fotos digitais no computador. Trouxe aqui pra mostrar com vocês um registro que eu faço de memórias que são dos aniversários do filho. O filhote agora tá com 10 anos e a cada ano eu escrevi um post no blog contando um pouquinho daquele ano, de como foi viver aquele ano pra ele. E olha que bacana isso, né? Isso que é legal da gente organizar essas lembranças e fazer esses registros. Hoje, com 10 anos, eu reuni esses 10 textos de blog num fotolivro, contando então essa história dos 10 anos do filhote. E aí, ó, deixa eu mostrar como que eu organizei nesse fotolivro.
eu fiz o seguinte, eu juntei o texto com algumas fotos da época. E assim eu fui fazendo para os 10 anos dele. Ó. Sempre com o texto e algumas fotos. E eu não sei pra vocês, mas pra mim isso aqui é de uma riqueza, Enfim, que eu acho que vale a pena ter um sistema de organização de memórias, de lembranças, de fotos, de textos, de ingressos, enfim, de coisas que dão esse quentinho no coração, que contam um pouco da nossa história e que fazem a gente refletir e quem sabe melhorar, né? Continuar nessa caminhada que é a vida. Vou fazer um pequeno tour pela minha estante com todos os meus álbuns, a minha organização aqui das memórias, só para vocês terem uma ideia. Aqui desse lado eu tenho os fotolivros, ó. Os fotolivros aqui gente, das fases de bebê, do filhote, dos aniversários, ó, do pequeno, das nossas viagens. Então aqui na sequência, os fotolivros de viagens. Esse é o último, né, que eu comentei, dos 10 anos do filhote, bem especial, tá em destaque. Aqui eu tenho scrapbookings de viagens. Várias viagens que a gente fez. Aqui são os scrapbookings dos anos. Lembra que eu comentei que eu faço de 2 em 2 anos, ó? Começando aqui então em 2012, que foi quando eu quis engravidar, que a gente começou a planejar então essa gravidez. Aí eu tenho aqui de 2014, o de 2016, o de 2018, 2020 e o último que foi 2022. Ano que vem também vai ter, 2024. Assim eu vou guardando um pouquinho de cada mês durante os anos. Bianual, cada 2 anos. Aqui o meu álbum de memórias. Esse aqui é o scrapping do namoro, ó. Esse é o scrapping do nosso namoro. Eu tenho do casamento, da lua de mel. Aqui são álbuns do filhotes do primeiro ano. E tem ainda um bem bonitinho, bem querido aqui, que são de coisas para agradecer. Enfim, muitas memórias, muito carinho, muita história, muita riqueza que eu tenho nessa minha estante. Fica aqui então as minhas sugestões de organização de memórias, seja em scrapbooking, seja num fotolivro, seja num texto, num blog, em algum meio digital, enfim. Mas a minha sugestão de que a gente faça esse registro das lembranças e que a gente tenha, assim, uma organização de memórias, porque pessoalmente eu acho que vale muito a pena. Se tu também achas, e se tu gostasse desse vídeo, dessa sugestão, deixa um like pra mim, me cumprimenta pra eu saber que tem alguém conversando aqui comigo. Falando em conversar, se tiver outras sugestões ou quiser acrescentar alguma coisa nessas que eu já dei, comenta aqui embaixo. O vídeo tá acabando por aqui, mas a gente continua trocando ideias e informações nos comentários. E para quem gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar aproveitando tudo que tem aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tá bom? Por hoje é isso, eu vou ficando e até o próximo vídeo.